Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você vai encontrar aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Jair, né? Jair voltou a treinar com bola. O Vasco hoje, inclusive, publicou fotos do Jair treinando com bola. Uma excelente notícia, né? Jair que desfalcou o Vasco durante toda essa temporada. Vamos falar sobre mais um jogo do Vasco que vai acontecer na cidade de Brasília. Vamos falar também sobre VAR, né? O Vasco é a equipe mais prejudicada pelo VAR no Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre Crefisa. Será que a Crefisa vai pintar no Vasco? Parece que está de saída lá do Palmeiras. Enfim, isso vai ser assunto aqui nesse vídeo, que começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu tenho um recadinho da KTO para vocês. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. E o QR Code já está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO. E lá é só você utilizar o nosso cupom. O cupom MDG20, que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO, beleza? KTO parceira aqui do canal e a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou falar também aqui da FUT Fanatics. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama, e também está aparecendo o QR Code na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da FUT e lá você compra camisas oficiais do Vasco da Gama com o melhor preço da internet, beleza? A FUT Fanatics é a nossa parceira e se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de bônus na sua primeira compra. Bom, vou começar esse vídeo aqui com uma boa notícia. Tá aparecendo o Jair aí na sua tela. O meia Jair voltou a treinar com bola, né? O Vasco postou fotos do treino dessa quinta-feira e o Jair aparece ali treinando com bola. Ele que se lesionou ainda no início do Campeonato Carioca. Teve uma ruptura dos ligamentos, né, do joelho, tanto ele como o Paulinho, e estão desfalcando o Vasco aí durante toda essa temporada. O Jair parece que está um processo um pouquinho mais acelerado, né? Já voltou a treinar com bola e quem sabe, né? Antes do fim do Campeonato Brasileiro, a gente não tem aí o retorno do Jair, que foi contratado ano passado com muita expectativa. Esse ano, quando estava começando a se adaptar melhor, acabou sofrendo essa grave lesão, mas a gente fica na torcida aqui para que o Jair volte ainda nessa temporada, porque seria, enfim, um reforço interessante, né, para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro. E já que estamos falando de Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui sobre uma partida do Vasco que mudou de local, né? O jogo contra o São Paulo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O São Paulo vai precisar mandar esse jogo longe do seu estádio. Essa partida contra o Vasco, no final de semana do dia 20 de outubro, vai acontecer na Arena BRB, em Brasília. Por conta de uma parceria que o São Paulo fechou com a Live Nation, o estádio se tornou prioridade para receber shows de alguns artistas em São Paulo. E nesse caso, o estádio receberá apresentações do cantor Bruno Mars, que vai acontecer nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Esse é o segundo jogo da equipe de Luiz, será o segundo jogo da equipe paulista em Brasília, né? A partida contra o Corinthians no próximo domingo, dia 29, também vai acontecer na Arena BRB pelo mesmo motivo. Então, Vasco e São Paulo, na verdade São Paulo e Vasco da Gama, será realizado na cidade de Brasília. Nesse caso, acho que é bom para o Vasco, né? Porque é um jogo que vai acontecer meio a meio, né? Não tem mando de campo, é meio a meio. A torcida do Vasco em Brasília é muito grande, com toda certeza vai lotar lá o estádio Mané Garrincha. Esse jogo em São Paulo, pô, com certeza a torcida do São Paulo ia lotar o Morumbi, a torcida do Vasco só com 10% da capacidade, mas em Brasília vai ser meio a meio, se bobear vai ter até mais vascaíno do que torcedor do São Paulo. Então, nesse caso, foi uma notícia boa aí pra gente. Continuando aqui, falando de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar agora sobre VAR, né? No último jogo, inclusive, o Vasco foi prejudicado, né? Teve um lance ali de pênalti que acabou não acontecendo após a análise do VAR.
E foi divulgado, né, pelo Globoesporte.com, que o Vasco é o time com mais decisões contrárias no VAR. O Vasco é o time mais prejudicado pelo VAR no Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras é o time com mais decisões ao seu favor. Tá aparecendo aí na sua tela, né? O Palmeiras lidera ali, ó. Tem 9 decisões a seu favor e 5 decisões contrárias. Fortaleza tem ali 5 decisões contrárias e 8 a favor. Vai passando e o Vasco é o time lá que o VAR mais prejudicou, podemos dizer assim. O Vasco teve 6 decisões contrárias e apenas 2 decisões favoráveis. Impressionante, né? Apenas 2 decisões favoráveis ao Vasco da Gama. É contra tudo e contra todos mesmo. Não tem jeito, né? Sempre foi assim e sempre será. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre Crefisa, né? Esse assunto voltou a ser falado no Vasco. Isso porque José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa e amigo do Pedrinho, presidente do Vasco, pode estar se afastando da política do Palmeiras. Em maio deste ano, em matéria publicada pelo Globoesporte.com, o bilionário teve interesse, né, em comprar porcentagem ali da SAF do Vasco, mas desistiu por conta da 777 ter entrado ali com um agravo de instrumento na justiça e também para não atrapalhar a gestão da Leila lá no Palmeiras, né, para não ter esse conflito aí de interesses. Porém, agora, o Palmeiras não deve continuar com o patrocínio da Crefisa, né, já que a presidente do clube, a Leila, está procurando outras empresas para estampar a camisa do Palmeiras em 2025. Então esse assunto voltou a ser falado no Vasco. Com a Crefisa se afastando do Palmeiras, será que eles iriam se aproximar do Vasco? Inclusive o jornalista Jorge Nicola trouxe algumas informações sobre isso e eu vou colocar na tela. Hora de falar sobre a chance de a Crefisa virar patrocinadora do Vasco. Namoro antigo. Já há meses que José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e dono da Crefisa e da Faculdade das Américas, acena com parceria junto ao Pedrinho, presidente do clube. Já se falou-se na compra dos name rights de São Januário, na possibilidade de o Lamacchia assumir a SAF vascaína e agora em relação a patrocínio. E a novidade tem a ver com a chance real de Crefisa e Fã deixarem a camisa do Palmeiras. As parceiras estão no uniforme alviverde desde 2015, embora sem reajustes no contrato desde 2017. Bastante tempo, né? Pois bem, a Leila Pereira disse nessa segunda-feira que a tendência é que o Palmeiras tenha novos parceiros no ano que vem, projetando uma arrecadação de 150 milhões de reais por temporada. Hoje, o Palmeiras arrecada 81 milhões de reais de Crefisa e Fã para terem suas marcas expostas em todos os espaços do uniforme alviverde. Crefisa e Fã não abrem sobre esse tema. O Vasco também tem evitado qualquer tipo de comentário. Em relação ao patrocinador master do Vasco, o Vasco tem hoje um dos melhores contratos de patrocínio, 47 milhões de reais fixos, mais 23 milhões de reais em bônus, um acordo com a Betfair. O vínculo só se encerra em dezembro de 2025, tá? Então, para que a Leila possa tirar a Betfair, ela vai precisar oferecer ainda mais dinheiro. Uma alternativa seria que Crefisa e Fã aparecessem em outro espaço do uniforme do Cruz Maltino. A chance de compra dos name rights segue bastante ativa. Aquela ideia de o José Roberto Lamacchia se tornar dono da SAF do Vasco da Gama parece cada vez mais distante. E você, torcedor do Cruz Maltino, o que pensa dessa história? Só para arrematar, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai tentar a reeleição no fim do ano, não admite, mas era torcedora fanática não, era torcedora do Vasco. Seus familiares, sim, esses todos fanáticos, depois que ela conheceu o Zé Roberto Lamacchia, se tornou torcedora do Palmeiras. Tá aí. Será que teremos Crefisa no Vasco? Vamos aguardar, por enquanto apenas boatos da imprensa. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!